Olá, meu nome é Mariana, eu sou professora de inglês e advogada, e aqui nesse canal você vai encontrar dicas de inglês valiosas e também reflexões sobre a vida, como é o vídeo de hoje. Então hoje eu trouxe uma convidada especial, a Ellie, minha husky, e eu quero fazer uma reflexão aí sobre o ano de 2024. Eu me dei conta de que hoje é o último dia 21 do ano, e dia 21 para mim é sempre muito especial, sabe? Porque é aniversário de namoro nosso, meu e do Aníbal. E também, assim, muitas outras coisas que vieram na minha cabeça que eu vivi esse ano. E aí eu quero ter esse espaço aqui para refletir. E vamos lá, esse ano, assim, eu acho que no começo do ano eu sempre gosto de pegar versículos da Bíblia. Eu uso esse planner aqui, que inclusive eu recomendo bastante, que é da Purpose Paper. Eu acho importante que a gente tenha coisas para a nossa rotina, como um planner, que sejam voltados para a vida cristã, né? E esse planner, ele tem logo no começo do ano, você tem aqui regras de vida que você tem que criar. E aí são as 5 áreas da vida: espiritual, pessoal, vocacional, social e missional, certo? E para cada uma dessas áreas, você vai escolher um versículo e durante o ano você vai orando e refletindo sobre essas áreas, o que você tem feito em cada mês, o que você tem conseguido cumprir dessas regras de vida que você criou. E enfim, eu acho isso muito importante, da gente ter essas ferramentas que nos ajudam a ter uma vida mais devocional, né? E aí, o versículo assim que mais mexeu comigo, assim que eu escolhi esse ano para a área vocacional, foi Lucas 18:42. Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Esse é um versículo que eu acho ele assim fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo. E claro que a gente tem aqui os nossos contextos, né? Uma das coisas também que eu fiz esse ano foi justamente estudar muito sobre a Bíblia, estudar muito sobre Deus, e isso abriu um espaço no meu coração que ainda não existia, de entender coisas que eu jamais imaginei que existiam, sabe? E assim, essa passagem assim de quando você se abre para estudar a Bíblia e não só ler por obrigação, ou só ler no culto, ou saber alguns versículos de cor, eu acho que isso abre assim a sua mente e te torna mais sensível para o poder de Deus. Você consegue reconhecer mais Ele, sabe? E aí, esse versículo aqui em 18:42, se você quiser acompanhar aí com a sua Bíblia também, ó, aqui ó, a gente tá falando aqui da história do cego de Jericó, é o cego de Jericó. Quando chegava a Jericó, havia um cego sentado que mendigava à beira do caminho. Ouvindo passar a multidão, o cego perguntou de que se tratava. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus então parou e mandou que o trouxessem. Quando ele chegou, Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu volte a ver. Eu acho interessante que Jesus pergunta: O que você quer que eu te faça, né? E eu acho que o que fica é que Jesus já sabia, Jesus sabe o que você quer, mas Ele quer que você fale por ter um relacionamento. É importante que a gente tenha em mente de que o sacrifício que antes eram os sacrifícios dos animais, né, que a gente tinha muito no Velho Testamento, em que os animais, o cordeiro e tudo, veio um cordeiro, o último cordeiro, Jesus,
que fez esse sacrifício e derramou o último sangue, né? O último derramamento de sangue por nós. E a partir daí, então, o nosso sacrifício é o relacionamento diário com Deus. E é até pesado falar, ai, é um sacrifício, porque não deveria ser. Deveria ser algo tão comum, tão prazeroso, mas como humanos, né, como a nossa carne é falha, como nós somos fracos, nós precisamos de ter um sacrifício diário, de tirar um tempo que seja um tempo para Deus, para que a gente possa orar, para que a gente possa falar com Deus e não somente pedir. Então aqui quando ele pergunta, que queres que eu te faça? Ele já sabe a resposta do cego. É claro que ele já sabe, mas ele quer um relacionamento comigo e com você também. E disse-lhe Jesus, vê, a tua fé te salvou. Na mesma hora ele recuperou a visão e, glorificando a Deus, foi seguindo Jesus. E vendo isso, todo o povo dava glória a Deus. Quando eu fui escolher, né, esse versículo para minha área vocacional, eu escrevi que a minha declaração de vida seria que eu recupero os sonhos profissionais e recupero a vontade de viver. Ano passado foi um ano muito difícil para mim, assim, foi um ano em que os meus pais se divorciaram, foi um ano muito turbulento na minha família e eu passei por muitas transformações obrigatoriamente, passando por essas transformações. Assim como os meus irmãos também, né, e todo mundo que é afetado por isso. Mas eu estava adormecida pelos fatos da vida, eu me adormeci no sentido de que eu já não tinha muita vontade de fazer muita coisa e eu já não tinha mais essa ânsia de viver grandes coisas. E nessa época eu trabalhava em um escritório de advocacia e logo no começo desse ano eu fui demitida. Eu tive um burnout ano passado em novembro para dezembro, começo de dezembro, de tanto trabalhar. Então, assim, eu até falei disso esses dias, que o problema do burnout é quando você começa a se orgulhar de chegar em casa às 10 horas da noite e achar que isso é motivo para orgulho, sabe? É motivo de vitória, quando na verdade isso é muito doentio. E as pessoas não reconhecem, né? Então, assim, por mais que eu estava ali, às vezes, levantando meia-noite para fazer protocolo de urgência que chefes mandavam, querendo ser reconhecida e tudo, eu acabei adoecendo muito e eu tive o burnout em que eu estava dando uma aula de inglês e eu não conseguia falar, eu perdi a minha fala. E, enfim, me recuperei e tudo, mas eu precisei parar por obrigação e eu não sabia parar, sabe? E aí, esse ano eu aprendi, assim, muito esse negócio do descansar também, sabe? De pedir para Deus também me ensinar como que descansa, como que a gente faz para descansar. Porque a gente acha às vezes que descansar é dormir o dia inteiro, ou descansar é você ficar olhando pro nada. O que é o descansar, sabe? E aí você vai descobrindo, eu ainda tô nesse processo de descobrir formas de descansar, sabe? Então esse ano eu li muito mais do que ano passado, que pra mim é um negócio que me faz muito bem. Exercício físico eu entendo como um descanso da minha cabeça também. Parar para assistir alguma coisa que gosta, comer alguma coisa que gosta, enfim, várias coisas que eu fui aprendendo, né? E aí, esse ano, por questões familiares e tudo, eu fui morar com meu namorado e a gente acabou vindo pra chácara em junho, então é onde eu estou agora. E é um lugar muito gostoso, é aqui em Goiás, é muito bom mesmo. E estamos aqui desde junho. E aí em junho, dia 21 de junho, o poder da oração, né? Assim, pra você ver que tá tudo interligado, esse negócio de recupera a tua vista, que a sua fé te salvou. Uma dessas coisas que a minha vista recuperou pela minha fé foi a minha vontade de ter uma família, que há muito havia adormecido.
Eu estou junta com o Aníbal já há 5 anos. Nós estamos juntos. A gente se conhece já há muito tempo. Nós fizemos o ensino médio junto e a gente não tinha nenhum tipo de relacionamento no ensino médio. A gente só foi se aproximar mesmo mais no 3º ano, mas que nada aconteceu, assim, muito aconteceu, né, no ensino médio. E aí em 2017 a gente teve um rolinho. E eu, no auge da minha imaturidade de solteira, eu falava que, sabe aquele meme do "não há homens para mim no Brasil"? Era isso que eu falava. E aí o Aníbal, ele queria namorar comigo em 2017, mas eu corri. E em 2019 eu fiz o intercâmbio, aí ele brinca que eu corri tanto que eu fui morar fora do país. E o que é engraçado é que nesse intercâmbio eu conheci um homem, uma pessoa, que queria casar comigo. E eu tive a oportunidade de ficar na Europa, de conseguir a cidadania, né, através de um casamento. Mas eu sei que eu não seria feliz lá. Então hoje eu entendo que na época eu sofri muito, porque eu tive que vir embora. E pra mim aqui, o Brasil não era assim, eu sofri muito mesmo, assim, é uma depressão profunda depois de ficar 6 meses em outro lugar, de achar que você nunca mais vai se encontrar aqui. Aí eu vim embora, me formei, né, em 2019, e aí assim que eu pisei os pés no Brasil, quem me manda uma mensagem? O Aníbal. E a gente começa a conversar, ele me chama pra sair. E eu tava muito travada ainda, eu tava muito nessa coisa de que eu quero ir embora e tudo mais. E hoje eu olho pra trás e eu fico, meu Deus, como eu era uma pessoa sem cabeça. Porque quando ele me pediu em namoro, eu falei, tá, a gente pode namorar, mas que você fique sabendo que a qualquer momento eu vou entrar dentro de um avião e ir embora. Eu fiz isso. Imagina você falar isso pra pessoa, sabe? E ele falou que não, tudo bem, mas eu quero você agora. Eu quero ser um ponto de paz na sua vida. Minha vida estava um caos, eu vivia na faculdade, tentando formar aquela coisa toda. E ele falou pra mim que ele seria o meu porto seguro. Realmente ele foi a minha calmaria. E nesse ano, dia 21 de junho, ele me pediu em casamento. E assim, voltando um pouco ainda, lá em 2019, como eu tinha chegado e eu tava com dor de cotovelo, eu lembro de fazer uma oração. E, gente, assim, a oração sincera, Deus ouve demais, sabe? E eu até brinco assim também, que a oração que acontece dentro de um quarto de uma menina que está passando por muitas coisas na vida, ela é muito potente. E eu lembro de fazer essa oração e falar assim, Deus, eu não aguento mais sofrer por amor. E aí eu preciso que o Senhor entenda que a próxima pessoa, o próximo cara, o próximo homem que aparecer pra mim vai ser o último. Uma semana depois o Aníbal me manda mensagem. E eu não tenho dúvidas de que foi uma resposta de oração que eu havia feito. E o que é mais engraçado é que o Aníbal morava a 5 minutos da minha casa, a pé. Então é muito perto, é 3 minutos de carro. E eu achando que o amor da minha vida estava do outro lado do oceano, quando na verdade ele estava o tempo todo ali pertinho de mim. Tinha estudado comigo, a gente já tinha vivido muitas coisas juntos. E ele estava ali, do meu lado. Faltava só eu perceber e ter a sensibilidade de perceber. E eu só fui ter essa sensibilidade quando eu orei, quando eu tive um relacionamento com Deus. Então, quando a gente tem esse relacionamento do sacrifício que eu falei, de ter esse relacionamento, as coisas mudam, a gente fica sensível, a gente percebe bênçãos que passariam desapercebidas se não fosse esse relacionamento. Então, em 2019, a gente começou a se relacionar e aquela montanha-russa de sentimentos, mas eu me apaixonei perdidamente por ele. Perdidamente, eu acho que, assim, ele se transformou
ele trouxe de volta os meus sonhos de menina, os meus sonhos em que eu assistia filmes da Disney, os meus sonhos que mostram ainda a minha humanidade, que mostravam ainda que eu merecia ser feliz, sabe? Ele trouxe para mim de volta isso e numa calmaria que eu achei que eu nunca ia sentir. Eu lembro de escutar muita música do Cazuza, de Eu Quero a Sorte de um Amor Tranquilo, e realmente era uma sorte. Mas eu achava que o tranquilo, o amor tranquilo era impossível de existir para mim. E é impossível. Eu vivo um amor tranquilo já há 5 anos. E não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que você ter um braço para descansar, você ter uma voz que te acalma, você ter um corpo que te traz de volta para a realidade, você ter um porto seguro. E o Hannibal é o que eu lia nos livros de romance e eu achava que só existia nos livros. O Hannibal é os filmes de romance que eu assistia. E por muito tempo eu deixei de assistir achando que eu nunca viveria. Mas Deus, na sua infinita graça, Ele me provou que o que vem dele é calmo e é tranquilo. É uma brisa suave e refrescante. É aquele conforto do final do dia, é aquele pôr do sol lindo que você tem. Esse é o meu amor com Hannibal. E se eu pudesse mostrar assim o que os meus olhos passam, relembrando de tudo isso, eu mostraria. Me emociono. E aí, esse ano, em junho, a gente já estava conversando já de casar, né, do casamento, porque já estávamos morando juntos. Então já tinha esse assunto e já era uma certeza nossa, desde sempre, assim. Eu já sabia que ele seria meu marido. E é até engraçado também porque eu, que em determinados momentos era super contra o casamento, que é só um contrato, não sei o quê, ele me trouxe de volta essa vontade de que, na verdade, eu nunca fui essa outra pessoa, sabe? Eu só estava adormecida e por circunstâncias da vida a gente acaba que esquece de como é bom ter alguém do lado. E ele, em junho, eu comecei a orar muito e eu fiz campanha e tudo para que Deus mostrasse para onde esse relacionamento, nosso namoro estava indo. E eu senti que eu seria pedida em casamento, a nossa intuição, né? Que, enfim, a gente foi para casa em Anápolis, na cidade, né? A casa da cidade. E um dia, no dia que a gente chegou, tinha uma encomenda para ele, uma caixa assim, bege. E eu subi primeiro pro quarto, vi essa caixa e coloquei ela em cima da estante. Ela estava em cima da cama, eu olhei e coloquei ela em cima da estante. Fui no banheiro. Quando eu saí do banheiro, ele tinha subido e colocado a caixa no alto, na estante. E aí eu perguntei, uai, o que é aquela encomenda ali? Aí ele falou, não sei. E o erro do homem é falar que não sabe, né? E aí, eu tenho até vídeos aqui, eu vou colocar os vídeos que eu falo que eu achava que eu ia ser pedida em casamento. Foi logo depois que a gente voltou dessa ida na cidade, que eu tinha visto a caixa. E aí eu falo também que eu queria que o pedido fosse num determinado lugar ali, que tem uma vista para o horizonte, e que seria no nascer do sol, que era assim que eu queria que fosse. Eu falei isso muito baixinho aqui no banheiro, ele estava em outro lugar aqui da chácara, então ele não escutou. Eu acho que eu vou ser pedida em casamento essa semana ou amanhã, falando baixo. E eu quero que seja ali no nascer do sol. Vamos ver.
E isso foi uma semana antes. E aí o dia 21 foi chegando, foi me dando aquela intuição, mas fiquei quieta. Falei, vai ser na hora que Deus quiser. Eu descansei, sabe? E aí eu até fiquei brincando com ele, comecei a fazer umas piadas, jogando verde para ver se ele falava alguma coisa e ele não falou nada. Então, adormeceu essa vontade, ficou esquecida, né? Eu gravei o vídeo e foi isso. E aí, nós acordamos e eu tava querendo muito voltar a acordar cedo, porque eu sou uma pessoa muito matutina e eu gosto de acordar muito cedo e ver o nascer do sol, né, e tudo mais, fazer a minha leitura bíblica, eu gosto disso. E eu não tava conseguindo porque eu estava muito cansada nessa época. E aí eu falei pra ele que, nossa, amor, eu tô querendo tanto acordar cedo, eu não tô conseguindo e tal. E ele falou assim pra mim, isso foi na quinta-feira à noite. Aí ele falou, não, amanhã a gente acorda. E aí eu falei, vamos tentar, porque aí eu quero fazer vlog também, começar a gravar pro YouTube. E aí eu quero fazer um vlog também, malhando, lendo a Bíblia e tal. E ele falou que não, amanhã eu te ajudo a acordar, né? Eu acordo primeiro e te ajudo a acordar pra você não dormir de novo. Dito e feito, ele acordou, me chamou, 5 horas da manhã, tudo escuro, ainda frio, tava muito, muito frio. E aí ele colocou pra gravar, pra ser o meu vlog. Colocou aqui o tripé e tal, e aí eu tava sentada tomando meu cafezinho e falei, ai, que bom que eu consegui acordar e tal. Começou a contar uma retrospectiva nossa, de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente foi upando de nível, sabe? De tudo que a gente foi conquistando juntos. Coisas como comprar um celular novo, esse tipo de coisa. E aí, por fim, ele falou que queria subir mais um nível. E aí ele foi e ajoelhou e me pediu em casamento. E eu não acreditei quando eu vi aquela caixinha rosa que há muito tempo eu sonhava. E este aqui é o símbolo de um sonho muito assim, de menina mesmo que eu tinha. E isso me trouxe de volta, recuperou a minha vista, a minha fé, me salvou. Me salvou primeiro me trazendo o Aníbal, depois me salvou me trazendo o noivado. E este ano de 2025 teremos também muitas coisas para viver juntos. Muitos planos mesmo que a gente tem, tanto profissionais quanto pessoais. E o casamento está previsto para 2026, então 2025 será o ano em que eu vou resolver todas as coisas do casamento. Eu não tenho ideia de onde começar, mas eu quero tentar registrar tudo, porque no final das contas, tudo que a gente tem, no final da nossa vida, no final do nosso dia, no final dos eventos, tudo que a gente tem, tudo que temos são os vídeos, né? A gente tem os vídeos, a gente tem os registros e eu quero registrar tudo que eu puder para que as minhas futuras gerações vejam. Então é por isso que eu estou documentando aqui que esse ano de 2024 foi um ano de mudança. Eu entendo que foi um ano de criar raízes profundas com o meu conhecimento em relação a Cristo, de criar raízes profundas com o meu autoconhecimento. Eu entendi muito os meus limites, entendi muito as minhas capacidades, eu entendi muito que eu posso fazer muito mais do que eu consigo. Eu entendi muito sobre empresa, sobre ser uma empresa boa, uma cultura de empresa. E, enfim, acho que isso é tudo que eu queria dizer, né, meu bem?
Conta lá pro pessoal o que mais que você quer falar. E isso era o que eu queria falar pra vocês. E eu espero que em alguns pontos eu tenha tocado a sua vida. E eu espero que, à vista dos seus sonhos, você recupere os seus sonhos também neste ano, se eles estão adormecidos. Que a sua fé te salve e que o seu relacionamento com Deus seja a prova que você precisa para ver que Ele existe e que a sua sensibilidade com o que Ele é capaz de fazer retorne. E é isso. Te vejo no próximo vídeo.